Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Nós temos que estar muito, mas muito atento para não sermos amoldados. Veremos sobre esse assunto logo após a vinheta. E muitas vezes nós nos deixamos amoldar em busca de uma felicidade passageira. Vamos ao nosso tema: não se deixe amoldar pelos outros. Nosso texto base está em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele exorta os crentes a não se deixarem formatar pelo mundo, pois ele é governado pelo Deus deste século, como Paulo nos mostra em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não vos amoldeis. Em outra versão diz: não vos conformeis, mas o significado é o mesmo. Não se coloque numa forma, e na forma que a sociedade, que o sistema deste mundo tenta colocar a todos. Pedro, em 1 Pedro, ele nos mostra, 1 Pedro capítulo 1, verso 14, verso 18. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. É muito importante nós entendermos isso, que o mundo, esse sistema mundial, é justamente os hábitos, os sentimentos, os estilos, a moda, os costumes, a cultura e principalmente a moral deste sistema. São pessoas que não conhecem a Deus e não querem conhecer a Deus. Vamos ver em Efésios capítulo 2, verso 2, que nos diz: nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E a gente vê, hoje nós estamos servindo a Cristo, mas antes de servirmos a Cristo, nós estávamos vivendo, servindo o Deus deste século, sendo influenciado pelo príncipe do poder do ar, pelo Espírito, mas não é o Espírito de Deus, é o Espírito maligno, conforme a gente vê em Efésios 2 e 3, que diz: anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Se pararmos um pouco para pensarmos, quando nós fazemos aquilo que o mundo dita para nós, nós que servimos a Cristo, nós que somos luz do mundo, nós estamos fazendo o que desagrada a Deus. Nós não devemos imitar o mundo, conforme a gente vê em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9, que diz: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. E o mundo hoje não é diferente. Certa vez eu estava orando e eu senti um odor muito
muito forte, era um cheiro horrível. E eu perguntei ao Senhor que cheiro era aquele, e o Senhor me respondeu que é o cheiro do pecado deste mundo. Então nós precisamos estar atentos, porque o mundo, a sociedade, a cultura sempre querem impor o seu estilo para nós, e aqueles que não vivem segundo o estilo deles são taxados, estigmatizados e até mesmo desprezados. Mas o sistema deste mundo, ele é perverso, conforme Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 4, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Está falando do nosso Jesus, o que ele fez por nós. Ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Olha que tremendo você saber que o Senhor, quando se entregou voluntariamente lá na cruz do Calvário, ele te deu a libertação desse sistema perverso que é o nosso mundo. Mas o mundo é vazio, é um sistema vazio, e eles tentam preencher buscando uma felicidade, mas a felicidade nunca é alcançada por eles. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 diz: portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Não foi por prata, não foi por ouro, não foi por nada que é muito precioso aqui neste mundo, mas que para o Senhor não tem valor. Foi pelo sangue preciosíssimo dele que ele nos resgatou desse modo de vida vazio e sem sentido, como diz Salomão, desse correr atrás do vento, dessa busca pela felicidade, aonde as pessoas querem ser satisfeitas aqui nessa terra, mas não encontra. Sabe por quê? Porque este mundo é passageiro, e a felicidade que o mundo oferece, ela é passageira. 1 João capítulo 2, verso 17 fala: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, mas o que Deus tem preparado para aqueles que fazem a vontade dele, para aqueles que renunciam à carne, para aqueles que vivem uma vida para a glória dele, isso não passa, ao contrário, isso realmente é o que dá felicidade, mas é uma felicidade eterna. E o mundo, como a Bíblia fala, ele é dominado pelo maligno. 1 João capítulo 5, verso 19, estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha o que João está nos advertindo. Este sistema mundial é governado, mas não é por Deus, é governado pelo maligno. E quando nós queremos viver segundo o sistema mundial, segundo esse mundo, nós também nos deixamos ser governados pelo maligno. Mas o nosso Senhor pagou o preço por nós, e este mundo, ele vai ser julgado, e todos aqueles que vivem segundo o desejo da sua carne, todos aqueles que vivem fazendo e andando segundo o desejo deste mundo, será julgado. João capítulo 12, verso 31, o próprio Jesus fala: chegou a hora deste mundo ser julgado. E agora o príncipe deste mundo será expulso. Então nós precisamos estar atentos, porque nós temos um inimigo, e uma das armas do inimigo é fazer o ser humano viver iludido.
Olha Tito capítulo 3, verso 3 que fala: porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros, porque o sistema deste mundo, ele não é agradável, ele faz uma ilusão no ser humano, principalmente naqueles que servem a Deus, e muitos se afastam de Deus por causa da ilusão do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. João 17:11, Jesus ele fala: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Olha que oração linda, que oração maravilhosa de Jesus por nós, quando ele fala que ele não está mais no mundo, mas nós estamos no mundo. E Jesus fala: e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que seja um, assim como nós. E o nosso Jesus querido, que conhece as ciladas de Satanás, que conhece as ilusões que Satanás põe no ser humano, ele pede para o nosso Pai Celestial nos guardar. Ainda em João capítulo 17, verso 16 diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. É por isso que nós somos desprezados pelo mundo, porque o mundo ele não quer saber de Jesus, porque o mundo ele não quer andar na luz. O mundo jaz nas trevas e quer permanecer deste jeito, porque o governador do mundo, o príncipe deste mundo é Satanás. E enquanto nós vivemos aqui no mundo, nós usufruímos do mundo, mas não devemos nos apegar a nada deste mundo. 1 Coríntios capítulo 7, verso 31 diz: os que se beneficiam dos produtos do mundo como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando. Nós podemos usufruir, nós trabalhamos, nós vivemos dia a dia, mas sempre com o nosso olhar em Cristo Jesus, sempre com o nosso olhar na esperança da promessa, porque o príncipe deste mundo, como a Bíblia fala, ele vai ser julgado e com ele todos os que andam seguindo a ele. Nós não podemos ter as nossas vidas governadas pelos valores deste mundo, porque os valores deste mundo são valores invertidos. Os valores deste mundo são valores que não agradam a Deus, mas nós devemos ser governados através do nosso Senhor, buscando o que agrada a Deus. Nós devemos ter a nossa vida centrada em Cristo Jesus. Infelizmente, e eu digo infelizmente, que muitos vivem em busca de felicidade, de sentimento e se achando plenos. Só que tem uma coisa: eles não se importam com os valores celestiais, eles não se importam com a eternidade, eles não se importam com Cristo. O que importa para eles é eles se sentirem felizes, mesmo fazendo o que não agrada a Deus. Nós não podemos nos esquecer, a verdadeira felicidade, ela vem do nosso Senhor. E certa vez, o rei Davi, ele fez uma pergunta sobre o que é ser feliz. Vamos ver? Salmo 34, verso 12, que diz: quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Olha a pergunta dele, mas o que eu acho lindo é que ele faz a pergunta, mas ele responde. Vamos conferir? Salmo 34, verso 13 e verso 14. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Só que quando nós vemos essa busca da paz, quando nós estamos vivendo no nosso desejo, vivendo para agradar a nós mesmos,
nós estamos vivendo em busca de uma falsa paz, porque aí nós estamos vivendo separados de Deus, e quando nós estamos separados de Deus, nós somos filhos da ira, nós estamos nos opondo a tudo que agrada a Deus. E o rei Salomão, ele também chegou à conclusão sobre a verdadeira felicidade. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão, aqui chegamos: ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Muitos estão se amoldando ao mundo, buscando essa felicidade terrena, buscando ser aceito pelos outros, buscando a alegria que é passageira, uma satisfação momentânea, seguindo o desejo do seu próprio coração. E eles se esquecem que o coração, a Bíblia fala que é enganoso. Jeremias capítulo 17, verso 9 e verso 10. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí olha a resposta, olha que tremenda resposta. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examina a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Nós precisamos estar olhando para nós, nós precisamos estar nos examinando como está a nossa intimidade com o nosso Deus. E Paulo, ele nos fala que não podemos nos amoldar ao mundo, ao contrário, nós devemos transformar a nós pela renovação da nossa mente, porque o mundo, para enganar os filhos de Deus, ele tenta mascarar o que desagrada a Deus, aquilo que Deus mostra na Bíblia que é pecado. O mundo, ele tenta falar que não é, ele tenta colocar na cabeça daqueles que já estão afastados de Deus que aquilo é normal e que todos têm que aceitar a decisão do mundo, porque o mundo, ele ilude as pessoas, e a pessoa, ela começa a viver tendo como resultado da sua escolha uma vida sem Deus. Você não pode se esquecer, a nossa mente é um campo de batalha espiritual. Por isso que é necessário nós estarmos vestidos da armadura de Deus e sermos todos os dias fortalecidos pelo nosso Senhor. Paulo fala em Efésios 6, 10 e 11 que diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não podemos ignorar o nosso adversário, não, porque olha, para nós termos essa transformação de mente, é necessário nós estarmos meditando na palavra de Deus, assim como Deus disse para Josué. Nós temos que ser corajosos, nós temos que meditar na palavra, porque quando nós meditamos na palavra, nós passamos a conhecer o Todo-Poderoso cada vez mais e mais, e passamos a nos deleitar em fazer a santa, boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Nós nos aproximamos do nosso Deus, nós passamos a ter mais intimidade com Ele, nós somos fortalecidos nele pela fé e conseguimos, porque é Ele que nos fortalece para resistirmos ao diabo, o sistema deste mundo corrompido que se levanta contra tudo que agrada a Deus. É em Deus, é com Deus que nós temos vitória,
contra as ciladas de Satanás, contra esse sistema do mundo. Vou começar a concluir. Lembra? Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Olha que tremendo! Nós somos cidadãos celestiais em passagem aqui na terra. Nós somos forasteiros, como Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 2, verso 10 e verso 11. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros. Olha o conselho do apóstolo Pedro, olha o que ele está exortando: a vos absterdes das paixões da carne, porque batalham contra a alma. E Jesus, ele nos conduz nas batalhas espirituais e ele nos dá sempre a vitória. Vou concluir com 2 Coríntios capítulo 2, verso 2, que diz: contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Como é bom você saber que quando você está caminhando junto com o Senhor, você não está só. E o Senhor, ele te ajuda a não se deixar amoldar pelos outros. Que o nosso Senhor Jesus te dê graça, que o nosso Senhor Jesus te abençoe mais e mais. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.